Estamos começando mais um podcast Despachadas. Eu, Mariana Dias e Suelen Raguiante, vamos despachar mais um tema polêmico, ou mesmo até informativo para vocês. Antes disso, antes de anunciar o nosso convidado especial, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Chica Bordeaux Acessórios, Globo Contábil, FM Boutique, Porto Bank e Geomática Perícias e Geoprocessamento. E hoje, com muito carinho e muita honra, nós vamos receber Dr. Leonardo Severino, cardiologista. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito honrado. Que bom. Nós que agradecemos, né? E vamos começar então falando do principal, né? Nós vamos falar de problemas cardíacos, de doenças, trazer também tratamentos, sintomas, enfim. Vamos nessa pegada aí, trazer informação para as pessoas, que é o que todo mundo precisa. Doutor, quais são as doenças do coração mais comuns, mais corriqueiras? A doença mais comum é a hipertensão, né? A chamada pressão alta. Pressão alta, ao mesmo tempo que é uma doença, é também um fator de risco. É um fator que leva a outras doenças cardiovasculares, né? Eu acho a hipertensão uma doença que merece muito comentário sempre. É o principal fator de risco cardiovascular. É uma doença muito silenciosa, né? As pessoas não se apercebem que tem um problema, até que ele se agiganta e provoca consequências muito graves, né? Então, a hipertensão eu colocaria nesse rol de mais frequente e mais importante, né? A gente precisa cuidar da hipertensão. Há uma série de mitos sobre pressão alta, né? Talvez tirando os mitos um pouquinho de lado, deixando-os um pouco de lado, mas falando sobre uma questão muito verdadeira. A hipertensão é uma doença que precisa de tratamento sempre, em todas as situações, independente do grau e também independente de provocar ou não qualquer sintoma. A pressão é dita normal, em linhas gerais, até na faixa de 13/8, ou 130/80, né? Esses números as pessoas às vezes têm uma dificuldadezinha de entender. O 13 ou 130 se refere à pressão máxima ou sistólica, e a mínima é a diastólica, esse 8, né? Quando a máxima está de 14 para cima ou a mínima 9 para cima, já temos uma hipertensão estabelecida. Observando que a pressão é naturalmente dinâmica, né? A pressão não é algo estático. A pressão varia em qualquer pessoa, em situações fisiológicas normais. E a pessoa é dita hipertensa se na maior parte do tempo ela está com níveis de pressão acima dos considerados normais, né? E quando eu falo que todo hipertenso precisa de tratamento, é bom frisar que eu não estou querendo dizer que todos precisem de remédio, né? Porque tratar a hipertensão é numa parte boa das situações, cuidar da alimentação, perder peso, fazer atividade física, reduzir o sal, tirar o álcool. E aí a gente consegue muitas vezes resolver a hipertensão sem nem ter que lançar a mão de medicação. Doutor Leonardo, e o que seria esses sintomas, né? Porque o senhor disse assim, a hipertensão é uma doença silenciosa. E eu achei tão importante falar sobre isso, né? Porque eu achei que não seria essa resposta, porque eu sou totalmente leiga, né, nas doenças do coração. Alguns sintomas, assim, que a pessoa poderia, que vai estar assistindo o episódio, assim, se atentar. Nossa, isso, né, poderia ser um problema de pressão. Para pressão alta não, Suelen. Para pressão alta não tem sintoma. Olha Os só, sintomas que perigo, surgem, né? os sintomas surgem, em geral, em duas ocasiões. Quando a pressão oscila para cima de uma maneira abrupta, aquele indivíduo que tem a vida inteira pressão 11/7, e por uma situação qualquer, a pressão rapidinho vai para um nível bem elevado, imagina aí um 16/10, como exemplo, né? Ou em situações em que o nível de pressão é ainda mais alto do que esse, acompanhando situações chamadas de urgências ou emergências hipertensivas, em que há uma lesão aguda de um órgão-alvo. Ou seja, a pessoa com a pressão muito alta, tendo um AVC. O sintoma não é o da pressão, é o do AVC. A pessoa com a pressão muito alta sofrendo um infarto. É a dor do peito do infarto, com a pressão como causa principal. Uma doença gravíssima ligada à pressão alta, que é a dissecção da artéria aorta.
a artéria que sai do coração, a principal artéria do corpo. Em pessoas que estão com a pressão altíssima, ela pode rasgar, Nossa, dissecar. É uma situação horror. gravíssima, gravíssima. Pressão altíssima seria quanto? Olha, vamos dizer 20/12. É o que É a altíssimo. gente, Nossa, é o que a gente pessoa já tá com o considera. pé na cova ali. Pé na cova. Já tá ali, já. É, Nossa e olha, Senhora. por outro lado, eu tô cansado de ver no consultório gente que nem sabe que tem pressão alta, porque como é que faz para saber se tem pressão alta, sendo que não dá sintoma? Tem que aferir a pressão, só tem isso, só tem essa Ou maneira. se passa, realmente tem um mal súbito ali e cai mesmo. É, pois é, mas assim, não tendo sintoma nenhum, o único recurso para fazer diagnóstico dessa doença é medir ou aferir a pressão, né? E às vezes o sintoma do passar mal, né, da subida repentina dessa pressão, ele se Uhum. assemelha muito com a pressão baixa. Pode ser, pode haver Então, uma às confusão. vezes vem aquela confusão, você pega um sal e a pessoa tá com a pressão alta. Exatamente, exatamente, pode acontecer. A tontura, o suor frio, aquela vista que embaça, enfim. Pode haver alguma confusão. Agora, um sintoma que gera muita confusão é a tal da dor de cabeça, né? Dor na nuca, né? Os pacientes são craques em dizer, doutor, minha pressão deve estar alta porque minha nuca está doendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não há Olha, isso qualquer... é É ótimo, importante. Não há nenhum vínculo estabelecido entre pressão alta e dor de cabeça. Thiago é um mesmo, tá com a dor na nuca, minha pressão tá alta. É, Mas eu acho que é do senso comum isso. mas em que situação que pode haver uma conexão? No sentido oposto. A pessoa está com dor de cabeça, assim como poderia estar com dor no pé, na coluna, no joelho, em qualquer lugar. E aí? E com o desconforto, com a ansiedade, com o mal-estar, a pressão sobe, porque a pressão é muito reativa, né? A pressão reage a tudo. Se você está tenso, a pressão sobe. Se Leva você está susto. ansioso, se você está cansado, se você está nervoso, se você está com dor, está com desconforto, tudo isso são situações em que a pressão vai subir. Então, você está com dor de cabeça e a pressão está alta. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Geralmente veio primeiro a dor de cabeça e a pressão depois acabou acompanhando, subindo como uma reação do organismo, uma reação fisiológica. E quais os mitos da hipertensão que o senhor comentou no início? A hipertensão é rodeada de mitos. Um deles é justamente esse, né? De que ela se associa a alguns sintomas tradicionais, como é o caso da dor de cabeça, como eu acabei de explicar, né? Há vários outros mitos, né? Há o mito de que a pressão alta não é um problema. Você sabe que não faz tanto tempo assim, questão de poucas décadas, achava-se que pressão alta não era bem uma doença, era uma situação em que você irrigava melhor os órgãos. Não faz Deus, tanto tempo, né? A loucura. pressão mais alta. Doideira, né? Né? As pessoas ainda tendem a valorizar muito a doença que provoca sintoma, que provoca mal-estar, aquela em que a pessoa, de maneira concreta, sente, né? A pressão alta não é esse caso, né? É bem diferente, né? Há mitos, né? Muitos outros relacionados a tratamento, muitos tratamentos naturais, substituindo o tratamento efetivo, ideal, correto, né? Então a gente ouve de tudo, né? Ouve de tudo. Senso comum tem de tudo, né? Tem de tudo. Agora é importante reconhecer a pressão como uma entidade que merece realmente toda a atenção, não provoca sintoma. Você tem que aferir a pressão, você que é adulto, né, independente da idade. Você tem que aferir sua pressão pelo menos uma vez por ano. É o mínimo, né? Eu acho super bom quando eu ouço umas histórias bem, assim, infelizmente raras, né? Mas o paciente me conta, doutor, fui no ortopedista e ele aferiu minha pressão. Falou, uau! Deveria ser praxe de todos os médicos. Deveria, infelizmente não é. Eu falei, mas que maravilha, que joia. Né? Então, assim, as pessoas têm que aferir a pressão. E, enfim, é isso. Tem tanta coisa, tem muitos outros assuntos, né, ligados a isso. Doutor Leonardo, e sobre o infarto? Vamos falar um pouquinho que do bom. infarto, porque esse, assim, é o terror, assim, da sociedade como um todo, né? Nossa, e Cair, porque a gente vê muita história, né? Fulano tava comendo, caiu duro, morreu, né? Ciclano tava pedalando e morreu, né? Eu gostaria que o senhor colocasse para nós, é genético? Não é genético? São hábitos alimentares e escolhas diárias? Ou é tudo isso? Como funciona a questão do infarto?
O que é o infarto primeiro? O infarto é uma obstrução, um entupimento na artéria do coração. Essa artéria do coração chama coronária. Ela leva o sangue que irriga o músculo do coração, o músculo cardíaco, né? O infarto acontece quando essa artéria sofre uma obstrução de 100%. Ou seja, ela é totalmente obstruída, entupida. O que entope essa artéria? É um acúmulo de gordura e coágulo, né? Em geral, o processo é assim. Começa-se com um acúmulo de gordura no interior da artéria. Chega um belo dia, aquela gordurinha que está obstruindo aquela artéria, às vezes ali num percentual que nem é tão alto, pode ser até uma obstrução mínima, mas enfim, aquela placa de gordura, ela rompe. Imaginem, enfim, uma situação em que aquela gordura que está misturada com inflamação e com uma série de processos locais ali, sofre uma instabilização e ela rompe, ela estoura. E nesse estouro, nessa ruptura, nessa instabilização, forma-se um coágulo. O coágulo, então, em última análise, é esse coágulo que se forma de maneira súbita sobre a placa de gordura é que provoca o infarto. Porque o coágulo é que entope o que faltava entupir na artéria. Essa obstrução por placa de gordura é possível que ela exista há anos, décadas, sem dar sintoma, inclusive. Isso pode acontecer. Até o dia em que acontece esse processo de obstrução aguda pelo coágulo. Então, o que faz a pessoa ter um infarto? O processo lento de formação da placa de gordura. Se não houver formação de placa de gordura dentro da artéria, não vai ter o coágulo depois, que é o que vai fazer a pessoa infartar. E de onde vem essa placa de gordura, também chamada de aterosclerose? Vem do colesterol alto, vem do diabetes, vem do cigarro, vem da hipertensão, vem da falta de exercício físico, vem do excesso de estresse, de ansiedade, de depressão, vem dos maus hábitos alimentares e vem da genética desfavorável. Então são os fatores de risco que todo mundo ouve falar como provocadores de problema, e de fato são. Né? As pessoas, na sua grande maioria, reconhecem esses fatores de risco e entendem. Né? Não sei se eu mencionei o diabetes, que é outro fator de risco importantíssimo. Né? Então, o que provoca o infarto é o que provoca a placa de gordura, esse acúmulozinho de gordura nas artérias. Tem pessoas que vão formando essa placa de gordura ao longo de um tempo extremamente longo, sem formar o coágulo. Aí essa placa pode chegar num ponto de obstruir a artéria em 90%. E nunca infartar. Sem infartar. Mas essa pessoa, na hora que ela anda, na hora que ela esforça, na hora que ela sobe um morro, sobe uma escada, faz um exercício, ela tem dor no peito. Ela sente a dor no peito, que é justamente provocada pela falta de circulação. Essa dor no peito chama-se angina. Então, são situações diversas. Né? A angina é um sintoma da má circulação de sangue no coração. O infarto é aquela situação aguda, abrupta, em que o coágulo se forma e... que pode causar até a morte mesmo. Pode causar até a morte, né? Uma questão importante. Muita gente acha que infartar é morrer, né? Não, obviamente não. Né? Felizmente tem gente que escapa. Tem o fulminante, mas... mas a maioria das pessoas sobrevivem. A né? maioria? A maioria. E estatisticamente a mortalidade do infarto agudo é de mais ou menos 30%. Sendo que a maior parte das pessoas que morrem nas primeiras horas, né? A primeira hora, então, é péssima. Crucial. Mas, enfim... Outra coisa que as pessoas muitas vezes confundem é infarto com morte súbita. Isso aí é uma coisa... enfim, você estava falando um pouco antes, né? A pessoa morreu, estava deitada, estava jogando bola, ou fazendo qualquer coisa, de repente, puf! Né? Uma boa parte dessas pessoas morreu subitamente em função de infarto, mas nem toda morte súbita é infarto. Né? Tem pessoas que morrem subitamente porque tiveram uma embolia pulmonar. Tem pessoas que morrem subitamente porque tem uma doença congênita no coração, que às vezes não sabem e foi manifestar de uma maneira
fatal, Súbita. súbita. Tem pessoas que têm morte súbita porque rompeu um aneurisma cerebral. Tem morte súbita porque sofreram outros problemas agudos graves, né? Exemplos bem fáceis são desses jogadores de futebol jovens que a gente... Que cai no campo que ali, cai né? no campo. A grande maioria tem doença cardíaca congênita. Nem Nasceu sabia. com uma doença que não sabe. Pode ser uma hipertrofia, pode ser uma displasia, pode ser um tipo de arritmia. É diferente de infarto. E tem alguma maneira de investigação preventiva? Em relação ao infarto, Sim. tudo que você fizer no sentido de procurar placas de gordura, tratá-las, evitar a progressão e a instabilização, que é o mecanismo último que gera o infarto, você está fazendo por onde identificar o problema antecipadamente e prevenir a consequência, né? Em termos de exame, vamos pensar. Se você faz um check-up cardiológico normal, você vai ao cardiologista, por quê? Suponha, você tem uma pressão um pouco alta, você está com sobrepeso, você tem parentes que já infartaram, você vai fazer um check-up. Aí você faz um check-up, o médico geralmente vai pedir para você fazer um exame numa esteira, um ecocardiograma, exames de sangue. Pode muito bem acontecer no final desse check-up do médico te dizer, não, tá tudo bem. Tá, você precisa reduzir o peso, seu colesterol está um pouco alto, vamos fazer exercício, mas seu exame cardiológico não deu nada, você tem um coração normal. Acontece que esse check-upzinho, esse check-up, que é o check-up padrão mesmo, não identifica a placa de gordura no começo, quando ela está ali 20% no coração, 30% de obstrução de uma artéria do coração, isso não restringe o fluxo de sangue a ponto de provocar uma alteração no exame ou um sintoma, né? Então a gente tem que ser muito crítico na hora que faz um check-up. O médico, obviamente, tem que estar muito focado no que é necessário fazer ali para de fato prevenir uma ocorrência de uma doença mais grave. Então, ao contrário do que muita gente pensa, os pacientes em especial, né, fiz um check-up, não deu nada, tá tudo bem, então vou tocar a vida do jeito que eu tô tocando, né? Não Mas quer enfim, mudar de estilo de vida, né? não mudar de estilo de vida, mas às vezes a maneira como o médico se expressa e fala tá tudo bem, facilita esse tipo de comportamento, né? Então, seu exame cardiológico não deu nada, mas eu não posso afastar a possibilidade de você ter um probleminha que está começando, que não aparece no exame. Você tem que ser rigoroso no controle do peso, na melhora da alimentação, na atividade física, no controle do colesterol, da pressão, da glicose, parar de fumar e assim por diante. Enfim, então se você faz isso de uma maneira bem rigorosa, bem proativa e efetiva, você consegue evitar muita coisa, né? Os exames, então, nem sempre são a solução para tudo. Como é que eu vou identificar uma gordurinha de 10% numa artéria do coração? Eu vou te falar como. Se eu fizer um exame mais invasivo, como um cateterismo cardíaco, ou eventualmente uma tomografia com contraste, uma angiotomo. Mas eu vou sair fazendo isso para Deus e o mundo? Não faz sentido. Então a Não questão faz é sentido. cuidar do A dia a questão dia é mesmo, né? cuidar do dia a dia. E Das pode saber, escolhas. muitas vezes, quando o exame desses aí do check-up tá alterado, é porque a coisa já Já tá feia. tá O negócio feia. já tá. Mas o problema começou anos, décadas antes. Doutor Leonardo, eu fiquei com uma curiosidade, assim, Sim. porque realmente, né, nós não temos conhecimento técnico, e aí eu acho que seria muito importante esclarecer, porque eu acho que é o mal do século, Aham. estresse. Porque o senhor disse, né, me corrija, o estresse é uma das causas do infarto. É verdade. Aí eu fiquei pensando, né, por que que o estresse vai virar uma placa de gordura, né? Eu, assim, totalmente leiga, mas eu gostaria de entender Qual a assim, relação? qual é a relação? Isso. No meio desse processo todo que eu expliquei de placa de gordura, coágulo, existe um fenômeno fundamental chamado inflamação. A inflamação é a vedete da medicina e da cardiologia atual, né? Tudo é inflamação, e é mesmo. Qualquer processo que gere inflamação vai facilitar não só a formação das placas, como em especial a instabilização. Dentro das artérias existem tantos processos acontecendo de maneira tão dinâmica, envolvendo um monte de substâncias químicas. A inflamação é uma circunstância
que desestabiliza a membrana do vaso, que faz com que as placas fiquem mais vulneráveis e facilita, como eu acabei de dizer, o processo como um todo, desde a origem até o final. Existem vários fatores que geram inflamação. Acabamos de mencionar um exemplo, como você disse, o estresse, a ansiedade, a depressão, a insônia ou qualquer outra doença do sono geram inflamação. E a inflamação a gente mede. Tem coisas simples de fazer em medicina. Uma delas é medir a inflamação. Sério? Tem um exame de sangue simples, que é a proteína C reativa, que tem que estar na rotina do cardiologista, né? Enfim, proteína C reativa é um jeito hiper simples de medir a Gente, eu inflamação. acho que eu nunca fiz esse exame. Ai. Nunca fiz. Você dosa a proteína C reativa, você já tem uma ideia. Não estou dizendo que seja a resposta para Sim. tudo, mas é uma ferramenta. Mas já é um indício. indício. É uma A ferramenta. minha deve ser lá em cima, que eu tenho uma insônia. Pois é, e quando eu falo de Pensa estresse, nisso. eu englobo tudo. Você viu que eu comentei: estresse, Então, depressão, ansiedade, Insônia, né? doenças do sono, Uhum. qualquer situação que restrinja sono, que limite sono. E aí tem doenças também, como a apneia obstrutiva do sono. Né? Quem tem apneia do sono tem muito mais chance de infartar. Olha Tem isso. muito mais chance de ter diabetes, hipertensão, doenças circulatórias. Gente, há um vínculo. O nosso organismo é todo conectado. Tudo isso. E se tem É um um órgãozinho que mexe no todo, é esse aqui, é o cérebro. Né? Não tem ninguém saudável de fato com a mente ruim. Não existe, vocês Perfeita sabem essa disso. colocação, né? Não existe, é impossível. Impossível. Então, assim, doutor, minha saúde tá boa. É mesmo? Que bom. Mas eu não tiro férias faz 3 anos, eu durmo 4 horas por noite, eu trabalho feito um condenado e etc, mas eu tô Tô ótimo. ótimo. Essa sou eu em dezembro, antes do meu burnout. Devidamente diagnosticado. Espero que você esteja bem, tá, né? Estou medicada. Medicado. Né? Mas é Mas isso, é gente. isso. Mas como é que É pode? mas é porque a gente parece que é treinado para olhar, como o doutor colocou, né? É multidisciplinar o problema, né? Vamos Multidisciplinar colocar o desse jeito. problema. E a gente só olha assim, eu tô com insônia. Não, agora É. eu tô com dor do pé. Agora meu olho que tá doendo. Mas na verdade tá tudo É conectado, tudo conectado, Sueli. né? E, enfim, essa questão do sono, a gente está valorizando cada vez mais. Eu aprendi, sou mais velho que vocês, né? Mas na minha adolescência, eu achava que dormir era perder tempo, né? Nossa, eu acho até hoje. Aí, poxa vida, dormir, passar 1/3 da vida numa cama, que bobagem, vou fazer alguma Aham. coisa, né? Gente, muito pelo contrário, é quando Uhum. você dorme que você se prepara para um dia, né, de trabalho, um dia de concentração, um dia ativo, produtivo, né? E mais do que isso, dormir à noite, né? Dormir à noite. Não é qualquer hora esse Não é qualquer sono. hora, né? Uhum. E dormir, mas dormir com qualidade, né? Do jeito certo, no horário certo, atingindo todas as etapas, né, do sono fisiológico, especialmente o REM, né? Que é o sono que de fato, né, Sustenta. que sustenta, que renova, né? Então, assim, a gente está aprendendo coisas básicas, né? Hoje em dia estamos aprendendo que dormir é importante, olha que coisa. Dormir emagrece, eu fiquei sabendo. Mas é Mas ele mesmo. atua Não nos é? hormônios, né? Emagrece. Eu falo, gente, vai lá, faz dieta, tudo, corre, maratona, Então. emagrece, mas não dorme. Não Tem a dorme, ver. Não dorme, tem a ver. Uhum. E quer ver uma doencinha? A pessoa, um desses aí que eu, que eu comentei, enfim, são casos da vida real, né? A pessoa dorme 4 horas por noite, por quê? Porque tem que acordar às 4 da manhã para correr. Ó, eu vou trabalhar. Eu dormi muito tempo, muitos anos, 4 horas por noite. Pois é. Mas não era pra correr, não. Pois é. Era pra trabalhar. Era Né? para trabalhar. Mas enfim, até que numa determinada fase da vida a gente faz tudo e tá certo. A gente tem objetivos. Desde que sejam momentos, né? E que aquilo ali não vire rotina. Mas é. Regra, né? Mas enfim, tá tudo, né? Junto e misturado. Né? E doutor, aquela gordurinha da picanha, pode ou não pode? Prefiro a gordurinha da picanha do que o pudim de leite condensado. Olha Ó, isso aí eu só. gostei. Isso é Não, importante. mas eu falo isso pros meus pacientes. Não tô defendendo a gordurinha Ah, da picanha, picanha, não. Não coloquem palavras na minha boca. Mas conta aí desse pudim, eu
Gostei de Não, saber essa gente, diferença. Gente, mas é porque nada pior do que carboidrato, açúcar, produtos refinados, processados, Eu tirei açúcar. da vida. Gente, isso aí é péssimo, isso é o pior. A Uhum. gordura saturada, a gordura animal, nós temos que ter uma certa cautela, cada caso é um caso. Mas eu brinco com os meus pacientes às vezes sobre isso. Não, se tiver que escolher, vai na picanha. Vai na fraldinha, na maminha. Gente, os carboidratos, principalmente os de absorção rápida, né, de índice glicêmico alto, né, esses processados, as farinhas, etc. Isso aí inflama, ó, a inflamação aí, ó. A Os inflamação, embutidos. os embutidos, alimentos processados no geral, né, os refrigerantes, meu Deus, né, então os alimentos industrializados, processados, isso aí é fonte de gordura trans, violenta, uma parte deles, e o açúcar, né, Veneno, esse né? tipo de açúcar que eu tô mencionando aqui, Eterno vilão. ele não é simplesmente algo que vai te deixar mais gordinho, nem nada não, ele mexe lá dentro, ele mexe na sua célula, né, ele interfere em tudo, em todos os processos, E é viciante, e é né? viciante. Diz que é igual cocaína, né? A sensação de ser um açúcar, né? No sentido O do açúcar vício. vicia. Uhum. Então, esse açúcar, gente, provoca o aumento do colesterol LDL, que é o colesterol que é a matéria-prima básica das placas de gordura, aquelas que O eu famoso mencionei. colesterol ruim. Colesterol ruim é o LDL, Oh. ruim LDL, o bom o HDL, né? HDL. Uhum. Então, assim, gente, olha, a gordurinha da picanha... Tá liberada. ah, Agora vai Vai. o doutor Leonardo, ele ressalva. libera a aí picanha. você vai na churrascaria, manda ver aquele meio quilo de picanha... Depois Imagina, daquela né? sobremesa linda, maravilhosa. Nossa, passando o carrinho. Aí A então, culpa é sempre da azeitona. a culpa é sempre da azeitona. Doutor Exatamente. Leonardo, e o energético? Vou fazer o gancho aqui com a Mariana, né? Aham. Que a gente vê muito assim, hoje tudo, né? Instagram, rede Ah, social. De novo no exemplo. Aí vem, É. o energético matou o fulano que exagerou antes de fazer o exercício físico, É. né? Eu gostaria que o senhor colocasse para nós, assim, a questão do energético. Faz mal? Está relacionado com doenças cardíacas? Ou moderado, ok? Como Você que tá é falando isso? da bebida, o Isso, energético. energético o mesmo. energético. O energético tem uma concentração de cafeína estúpida, né? É uma coisa assim fora do normal, né? É como se você estivesse tomando 1 litro de café expresso. Mentira. Em termos de concentração Nossa, de coitado cafeína. de mim. Depois desse episódio. Então é o seguinte, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que adora tomar energético, toma Eu um ou dois amo. todo Eu. dia e fica de boa. Fica bem, fica concentrado. Agora, eu pego um paciente que tem uma taquicardiazinha, tem uma tendência para ter uma arritmia, tem um problema cardíaco. Esse paciente não pode sofrer um estímulo desse porte, né? Enfim, não dá para você oferecer a alguém, né, uma concentração de cafeína desse naipe e esperar que vai ficar tudo completamente normal. E muita gente não tem tanta noção da quantidade de estimulante que existe nessa bebida, porque realmente é demais, a ponto de isso interferir na qualidade de vida da pessoa sem que a pessoa entenda, né? Aquela pessoa passa o dia inteiro tomando energético, depois não consegue dormir à noite e não consegue conectar. A pessoa não entende que às vezes o que ela fez ao longo do dia está repercutindo na noite, né? Enfim, então é mais nesse sentido, né? A questão do energético é a cafeína, né? Eu como cardiologista, eu, na maior parte do tempo, quando eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu informo dessa maneira, né? Há casos e casos, mas em linhas gerais, não combina muito com quem quer ter um coraçãozinho mais tranquilo, mais de boa, sem grandes estímulos, sem alguém ali querendo sacudi-lo o tempo todo. Então é mais nesse contexto, tá? E existe um limite seguro de ingestão de cafeína, de energético, do próprio café preto? Olha, o que a gente sabe sobre o limite para cafeína e para várias outras coisas também é que cabe ao bom senso, ao equilíbrio e à boa e velha ideia de que a moderação é a melhor solução para tudo, né? Então, assim, o café é dito um alimento saudável para o coração. Tem vários Olha só. antioxidantes
ali presentes no café. Tem Sem coisa muito açúcar. boa, sem açúcar. Ah, é. Eu tomo sem, O né? café, então, assim, um cafezinho com moderação vai bem. 2, não é uma xícara dessa, aí, É, uma não precisa, caneca não dessa precisa. Não de precisa ser a água. garrafa no dia. É, assim, em linhas gerais, você tomar café de manhã também, para não tomar tarde, final do dia. Quanta gente gosta de tomar café à noite, né? Mas, enfim, Nossa, eu faço tudo errado, pensando no assistente de café. equilíbrio, pensando no bem-estar, pensando no que é exagerado, nada que é em excesso é benéfico, vocês sabem, né? Não Isso é existe. perfeita essa fala. Não Nada que existe. é em excesso é bom. Nada em excesso é bom. Então, enfim, eu vou responder a sua pergunta de uma maneira bem genérica, né? Até 2 ou 3 xícarazinhas de café por dia, para quem tolera bem. Uhum. Lembrando que o café em excesso também às vezes vai provocar uma gastrite, vai provocar um probleminha gástrico, né, etc. Então, se você está livre desse tipo de problema e tem uma rotina de um cafezinho, não sendo exagerado e não atrapalhando seu sono, ok. Tem uma pergunta assim que é curiosidade minha. Hum. Dá pra morrer de tristeza? Sim, a gente já ouviu falar, né? Que pergunta boa. É, nossa, Adorei. eu tô tão triste, assim, meu coração tá doendo tanto que o fulano, né, o ciclano morreu, não aguentou aquela tristeza, né? Porque a gente vê esse bordão no senso comum. E eu Nossa. sempre tive curiosidade, né, de Nossa, a perguntar. pergunta sua foi ótima. Bem, 2 questões. Primeiro, já acabei de dizer, depressão, tristeza, ansiedade, qualquer outra manifestação emocional, psicológica nociva interfere lá na artéria do seu coração, lá naquela coisinha milimétrica por onde passa sangue. Então, essa questão é importante lembrar. Agora estou falando especificamente de cardiologia, né? Tem a doença chamada a síndrome do coração partido. Já ouviram falar? Já. Eu não. É o que você está falando. É uma situação em que isso é quase que uma particularidade do sexo feminino. Quem tem essa doença são 99% das vezes mulheres. Olha isso, gente. É, acontece um infarto sem que a artéria do coração esteja obstruída por aquele processo tradicional que eu expliquei. Eu atendi uma senhora tem umas 2 semanas, ela estava passando por uma forte situação de estresse emocional e ela teve uma dor no peito, etc. Foi ao hospital, depois me procurou, ela tinha infartado. Ela infartou, e por que chama coração partido? Porque é curioso, você vê a imagem do coração no exame, na ventriculografia, no cateterismo, parece realmente que ele partiu, que ele está quebrado ao meio. Gente, Parece uma ampulheta, assim, ó. Partido. tô chocada. E você examina as artérias da pessoa, com a impressão de que às vezes vai encontrar uma obstrução, né, daquelas que eu expliquei, não tem absolutamente nada, zero. Foi um choque emocional Foi um mesmo. choque emocional. Tem um outro caso muito comum, a gente vê isso em mulheres passando por situação de estresse, né? Emocional. Teve um caso muito marcante, que foi de uma mulher que estava em casa sozinha e se deparou com uma barata gigante. Aí essa mulher... Não é pra rir, não, mas. E ela, Podia ser eu também. e ela tinha pavor, tinha não, né? Tem pavor de barata. E ela subiu na mesa para tentar fugir da barata, né? E não tinha ninguém ali para matar a barata. E ela ficou horas em cima da mesa, sozinha em casa, gritando. Gente, Não, eu tô mais E- controlada. Ainda bem. E essa mulher Barata voadora. teve essa síndrome chamada Takotsubo, que é do coração partido. Então não sei se eu respondi a por sua conta pergunta. da barata. Por conta da barata. Do pânico Tem, da barata. tem pacientes que já sofreram Takotsubo por conta daquele trote no telefone, ainda do sequestro. Toca sua filha. Isso, aí Ah. a pessoa... Então a pessoa pode morrer, sim. Mas Bom. por que homem não? Então homem não tem coração. Ah, homem tem um coração mais duro, Ah, né? credo. Ele não mas, gente, fica que é isso? partindo à toa, assim. Homem não parte coração, que eu tô chateada com essa informação. Vocês mulheres são mais suscetíveis a... Não teve um Partir caso coração. na medicina de homem com coração Não, partido? tem, mas é muito raro. De cada 100, 99 são mulheres. Mas enfim, respondendo sua pergunta, as pessoas podem sim morrer Morre de de tristeza, tristeza. de emoção, podem sim. Aí tá um exemplo, é uma doença. Sem contar Que outras que já têm uma interessante. doença cardíaca qualquer, porque
não pensem que as doenças cardíacas se limitam à hipertensão e a infarto, né? São o que a gente até agora comentou. Então, tem um monte. Então, qualquer situação que desestabilize uma arritmia, que atrapalhe qualquer outra circunstância, o bom funcionamento do coração, pode gerar, né, morte súbita ou outras consequências graves, né? E o infarto tradicional, digamos, ele acomete mais homens ou mulheres? Mais homens. Por outro lado, as mulheres têm mais derrame. Então, são as duas principais doenças cardiovasculares, né? Infarto e derrame. O processo é mais ou menos o mesmo. O derrame cerebral, via de regra, é acontecer no cérebro esse processo que eu expliquei que acontece no coração, do infarto. Embora haja um outro tipo de derrame, que é um derrame até mais grave, o chamado AVC hemorrágico, né? Esse não é bem esse processo de obstruir uma artéria. Geralmente a pressão muito alta ou um aneurisma cerebral que se rompe e aí vira uma hemorragia no cérebro, né? É um tipo de derrame, AVC. Mas são particularidades dos sexos, né? Então, homem infarta mais, mulher tem mais derrame do que homem. Outro detalhe, a mulher quando infarta, os sintomas são mais, vamos dizer assim, menos Lentos. específicos, são mais inespecíficos, né? São mais Leves. atípicos. Atípicos. Então, assim, um homem infartando, ele sente a dor forte no peito, põe as mãos assim, transpira, fica pálido, branco, chega no pronto-socorro, você olha para ele e fala, tá infartado, certeza absoluta. Ele chega com a expressão do infarto. A mulher infarta, chega no pronto-socorro dizendo que tá tonta, Ó, o tá com perigo. uma falta de ar, tá com uma dor no estômago. A mulher é difícil em tudo, Mulher é gente. resistente à dor, Gente, mulher é Olha muito isso, difícil. mulher é difícil. Olha isso. mas uma pessoa que sangra todo mês, minha filha, aí não Depende. Que é Pare, isso? coloca povo no mundo, tem que ter, né? Mas, então, observando como os Resistência à sintomas dor. de infarto nas mulheres são mais atípicos. Atípicos. Mulher, você tem que ficar muito atenta. Chega uma Pois mulher é, para até você. perigoso, né? Chega uma mulher para você que tem fator de risco. Você vê que é uma mulher obesa, que fuma, tem colesterol Bebe alto, tudo. é hipertensa, diabética. E ela chega queixando uma dor abdominal, do mal-estar, de uma tontura, de uma dificuldade para respirar. Pode ser que seja um infarto com uma manifestação menos típica, né? Uhum. Nossa, mas é interessante, né? E eu falo assim, é tudo questão fisiológica e biológica Fisiológico e mesmo. biológico, Porque eu falo hormonal. derrame mulher, né? Homem, questão do infarto. infarto. Exatamente. Uhum. Então tem Doutor diferença. Leonardo, e a gente vê uma onda de pessoas usando termogênicos, Aham. pré-treinos, substâncias que aparentemente estão ali para auxiliar, né, o É. rendimento, por exemplo, numa academia, num esporte. O que o senhor tem para dizer para nós sobre isso, assim, num quesito assim, de cuidado, né? No excesso, como a gente estava falando, ou se são bons, né? O que é seguro, o que não é. Observar que quase todos termogênicos e substâncias afins têm essa questão de ser estimulantes, né? Inclusive muito relacionados com a parte circulatória. Então, é comum, né, essas pessoas terem taquicardia, terem aumentos da pressão. Então, gente, vale o que eu acabei de dizer sobre os energéticos, vale o que eu acabei de dizer sobre café. Então, assim, há casos e casos. O uso tem que ser comedido, o uso tem que ser moderado, não pode ser rotina, a pessoa não pode depender disso para ir para academia e fazer seu exercício. Gente, você pode fazer o que você quiser, né, sem necessariamente ter que, né, ingerir, ou, enfim, Ser estimulado. ser estimulado, né? E outra coisa, né, alimento, né, tanta coisa, né, que não traz implicação, né, problema. Então, assim, agora de tudo, entrando nesse assunto, te respondendo também, mas ampliando um pouquinho, o que mais preocupa é o uso indiscriminado de testosterona, né? Nossa, isso é muito importante. Em especial nas mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres estão usando muito, né? Ah, Sem tá. Você motivo falou nenhum. do excesso do uso pelas mulheres. Pelas mulheres. É mais de mulher do que homem? Não, os homens usam mais, mas a consequência é mais nociva na mulher, porque se você for ver, homem ainda tem um rol ali, uma gama em que você tem possibilidade de indicar, né? Então, dependendo da situação, homens até de idade não tão avançada,
né, mas que podem ter indicação. Tem a testosterona muito baixa, tem aquele famoso hipogonadismo, são homens com pouca energia, pouca força, pouca disposição. Você faz os exames, reconhece que a testosterona está baixa, ok. Né? E agora veja bem, essa é uma situação clínica. É o hipogonadismo clínico. Esse paciente tem indicação de usar testosterona por uma questão médica. Né? Agora, e os bombados da academia? Não é estética. Esses aí querem usar hormônio só por uma questão de ganho de massa muscular, só questão estética pura. Né? E usam os análogos, usam a testo nas suas mais variadas formulações. É que de animal, né? A gente vê Tem de pessoas tudo. usando. E por que eu falo mulher? Porque, gente, é incrível, né? Infelizmente tem profissionais e profissionais, mas quantas são as mulheres de faixas de idade aí até de 30 anos, talvez, às vezes menos, 40 anos, a pessoa vai no médico, fala, nossa, estou querendo ficar mais forte na academia, ou às vezes relata que o desejo sexual está um pouco diminuído, assim, uma coisa que às vezes nem é tão marcante, vai lá, dá-lhe testosterona, dá-lhe testosterona, dá-lhe testosterona. Então é um organismo que absolutamente não está preparado para aquilo. Essas mulheres pegando esse gancho que estão usando muito aquele chip da beleza. Foi até Exatamente, proibido, então. né? O chip. Exatamente. Então, são compostos hormonais, muitas vezes, que podem até dar um efeito, né, transitório, né? A mulher se sente melhor, né, por várias razões, estéticas especialmente, né? Mas o efeito especial da testosterona sobre o sistema cardiovascular é muito nocivo. A testosterona fora do nível fisiológico, né? Aumenta muito o colesterol, o LDL, né, que é o colesterol ruim, como você já sabe. Diminui muito o HDL, que é o colesterol bom. Aumenta muito a pressão. Né, traz uma série de consequências. E tem uma doença, sabe uma coisa que é interessante? Tem uma doença chamada insuficiência cardíaca, muitas vezes provocada pelo uso, né, da testo, né? E é uma doença tão grave, tão grave, tão grave, é incrível que a pessoa que usa testosterona em doses não fisiológicas e desenvolve essa doença, mesmo se deixar de usar, não consegue reverter o problema. Olha, Caramba. A pessoa está presa numa doença cardíaca grave, incapacitante muitas vezes para o resto da vida, mesmo se for ex-usuário. É incrível, É né? grave Incrível, as demais, pessoas né? não têm noção, é incrível. E você vai no consultório e os colegas, né, de outras áreas que lidam muito com medicina do esporte e tudo mais, estão prescrevendo e prescrevem com uma certa frequência esse tipo de produto, inclusive, né, conforme você citou aí, né, os pré-treinos, etc, etc. Só que não se deparam muitas vezes com as consequências da prescrição. Esse paciente que foi lá no nutrólogo, com todo respeito, óbvio, que foi Sim. qualquer profissional, mas assim, se não houver um cuidado máximo, esse paciente desenvolver um problema cardíaco, se ele vier a infartar ou ter um AVC ou desenvolver uma insuficiência cardíaca, não vai ser aquele profissional que prescreveu que vai tratar dele. Aí ele vai ter que ir no cardio, vai ter que ir no neuro. Né? Então, assim, o cara que está no começo da conversa, ele não está vendo o problema, o tamanho do problema. A É o- gravidade mesmo, né? É o especialista que está cuidando das consequências que está se deparando com essa chuva de pacientes e complicações graves. Tá esquecendo de olhar o organismo como um todo, né? Exatamente. Então, Uhum. assim, eu me preocupo muito com isso, porque e as pessoas continuam procurando, né? Sabe que a pessoa fica tão dependente de testosterona, sabendo que tem problema, que não quer largar. É um vício, Não, né, eu prefiro cuidar Da aqui beleza. da minha doença cardíaca, tomar um caminhão de remédio, do que parar de tomar minha testo. Eu não admito perder minha massa muscular, ficar fraco, ficar feio. Ô, doutor, e as canetas emagrecedoras? Ah, essas são fantásticas. Monjaro, Wegovy, São fantásticas. Ozempic. Eu senti um tom Que- assim. Não, não. O que tem a relação Gente. delas aí com o coração? Favorável. Ó, Totalmente favorável. Eu li sobre que depois do uso reduziu bastante, né, os problemas Não, cardíacos. gente, nós cardiologistas, nós temos agora uma rotina de encarar o paciente obeso, especialmente diabético, como um paciente que
pode ter a sua saúde cardíaca muito beneficiada pelo uso desse tipo de medicamento. Então ele faz parte. Hoje o cardiologista que não prescreve, que não sabe, que não entende desse tipo de assunto, ele está por fora. Porque é um meio de você cuidar do coração. É incrível, né? Mas essas medicações têm tantos efeitos positivos. Não estou falando que seja só isso, logicamente que tem problemas, tem efeito colateral, mas se você sabe usar, se você identifica o paciente que se beneficia, você protege o coração, você diminui a incidência de doença cardiovascular e você também traz benefícios para outros órgãos. Quer ver um exemplo que pouca gente sabe? Esses remédios protegem os rins. Os rins. Interessante. Os rins. E prejudicam Tá? o fígado? Não. Não prejudicam. Não prejudica o fígado. O fígado especificamente até agradece, porque imagina aquele fígado lotado de gordura, né? Aquela esteatose hepática, aquela coisa horrorosa. Né? E com uma medicação dessa, você reverte uma esteatose. Que beleza, Então, assim, né? agora tem que saber usar. Eu sempre fui totalmente contra aquela política de comprar esse tipo de remédio sem Em receita farmácias. médica. Pelo amor de Deus. Tanto é que não havia estoque que desse, né? Verdade. É. Agora já o Monjaro também ninguém tá achando mais. Mas pelo menos agora, a partir desse mês de junho, talvez vocês já saibam, mas Sim. esse tipo de remédio só com receita médica em Isso- 2 vias. Com Excelente, prescrição. porque aí agora vai precisar de um médico para acompanhar e verificar se não é, né, só por questões estéticas ou se realmente é Exatamente. necessário. Exatamente. Fazer esse crivo, né, de uma forma saudável, né? Agora, no início, a gente só tinha autorização para usar esses remédios em pacientes que, além da obesidade, eram diabéticos. Né? Mas hoje não, basta ser obeso. Né? Então dá para a gente prescrever isso, Uhum. mas a gente não vai prescrever uma medicação dessa simplesmente para deixar a pessoa bonitinha, né? O Tá que a gente certinho. quer é Uhum. tratar uma doença, porque obesidade, é incrível como muita gente ainda não entende isso. Obesidade é uma doença. E eu ainda ouvi falar que é uma doença crônica. E é uma doença crônica, e é uma doença com todas as letras. Então, quem é obeso é aquele raciocínio da hipertensão. Quem é obeso tem uma doença que provoca outras. Então, a obesidade é uma doença, tem que ser encarada como uma doença. Tem CID, tem tudo. CID para obesidade. Para né? obesidade. O obeso é um doente. Doutor, então o senhor acha que o SUS, por exemplo, deveria fornecer esse tipo de medicamento, que isso iria ajudar no combate às doenças cardíacas, que é algo caro, o tratamento, a cirurgia? Não sei se o Sistema Único de Saúde como um todo está preparado para encarar o dia a dia, a demanda que precisa para tratar pessoas doentes. Uma coisa nesse tema, queria te dizer que eu concordo plenamente que o SUS deveria, né, absorver esse tipo de terapia, porque ela é extremamente benéfica quando bem indicada. Uhum. Não é que nem antigamente, eu estou usando esse Ozempic aqui porque a minha manicure... Usou e Não. perdeu 5 quilos, menina. Usando esse Ozempic, esse Gente, mas é o que Monjaro, mais porque tem, a é bom minha, a falar minha isso. vizinha usou e ela me prescreveu. A minha youtuber preferida. O Google. Mas sabe o que o SUS vai precisar fazer cada vez mais? E o SUS tem feito, a gente tem tido bons exemplos, né? Tem a dapagliflozina também, que é um remédio oral, o nome comercial principal é Forxiga, né? Que o SUS encampou, né? Um remédio muito importante para tratamento do diabetes, da obesidade, né? E hoje esse remédio é fornecido gratuitamente, né? Isso vai ter que acontecer com as canetas também. Mas seja esse remédio que eu mencionei agora, sejam as canetas ou os outros todos que já existem, estão indo para o SUS ou deveriam ir para o SUS porque tem sua eficácia cientificamente comprovada, né? Então, só citar a importância da pesquisa clínica, né? Por que um remédio desse chega, faz isso tudo, Sucesso sucesso? Quantos anos vocês acham que o Ozempic ficou sendo estudado lá nos bastidores do laboratório da pesquisa clínica até que o primeiro paciente usasse comercialmente? Décadas. A média para esse tipo de remédio é entre 10 e 12 anos de estudo Olha, que legal. para que ele seja lançado. Então, assim, é entender que há um processo lento e na medida que esse remédio é lançado, ele precisa ter a sua eficácia e a sua segurança comprovadas.
Quantos são os remédios que eu mesmo prescrevi para pacientes anos atrás para tratar arritmia, colesterol, que foram depois retirados do mercado porque viu os que matavam. Então, assim, tudo que está aí na nossa frente precisa ser fonte de estudo constante, pesquisa constante. Nós temos sociedades, no meu caso a de cardiologia, que assina embaixo a utilidade daquele remédio, usando de um documento chamado diretriz. Né? Então, por exemplo, hoje eu vou prescrever um remédio para tratar insuficiência cardíaca, ou obesidade, ou hipertensão, se a sua indicação estiver fundamentada por pesquisa clínica e diretrizes. A medicina hoje tem pouco espaço para que a gente ache alguma coisa. Eu não vou chegar para você, Suelen, e falar, Suelen, olha, toma esse remedinho aqui para sua pressão, para o seu coração, porque eu acho que vai ser bom. Tá? Não pode ser achismo. Não pode ser achismo. Eu tenho que chegar para você e falar, Suelen, é o seguinte, você precisa desse remédio A, B ou C por causa disso, disso e disso. E isso tudo que eu vou te falar está escrito, está amparado, tem uma diretriz que me dá esse suporte. Então a gente tem que praticar essa medicina a que eu estou me referindo, chamada baseada em evidências. É ser sério, é ser correto, é ver o que a ciência te mostra, te oferece. E não ficar nessa história de eu acho. Por que você não toma essa coenzima que é 10, que às vezes eu acho que pode ser boa? Então, assim, a gente precisa usar os recursos que a gente tem e que são bons e que são ótimos e são disponíveis. Né? Evitar que os nossos pacientes fiquem aí, a Deus dará, fazendo uso de tratamentos, terapias experimentais, coisas que não existem, fruto da imaginação de certas pessoas, achismos. Então vamos tratar com seriedade. E na medida que a gente tem essa gama de boas opções para tratar um monte de problemas, né? E referendadas, né? Então, nada mais justo, né, que o sistema público de saúde, no final das contas, vá absorvendo isso, porque são terapias, medicamentos e tudo mais que, sabidamente, de maneira reconhecida, formal, comprovada, ajudam a reduzir morbidade, mortalidade, consequências graves. Então, acho que esse tem que ser o caminho. Doutor Leonardo, e como que é, assim, falando do SUS ainda, né, a questão da cardiologia no nosso país, no Brasil, como que é o nosso Sistema Único de Saúde no quesito desse problema tão grave, tão geral? A gente consegue realmente, né, a pessoa que depende exclusivamente do SUS, hoje em dia, ela consegue ser amparada devidamente? Suelen, não. E isso é fácil dizer, porque veja bem, então você está falando de infarto, coração, enfim. No Brasil, quantas pessoas morrem em média por ano consequente de doenças cardiovasculares? Na faixa de 300 a 350 mil. Por ano? Por ano. Né? Mortes por doença cardiovascular. Que país no mundo consegue cuidar de tanta gente? Estou falando dos que morrem, não estou falando dos que estão internados. Enfim, é porque é gente demais. Assim, basta a gente ver o que acontece hoje. Olha, Uberlândia não é uma cidade maravilhosa no sentido de atendimento à saúde pelo SUS? As nossas unidades de saúde, as UAIs, etc, etc. Tem um diferencial, com certeza. Tem um diferencial. Agora, veja bem, você chegar infartado na UAI. Infartado, você está lá infartadíssimo. Chegou na UAI, você tem obrigatoriamente que ser transferido. Nenhuma UAI hoje tem condição de tratar um infarto. Tem cardiologista na UAI? Não sei te dizer com toda certeza, mas assim, algumas UAIs tem. Tem UAIs que são mais referência em atendimento cardiológico. A do Martins, por exemplo. Mas a grande maioria, não. Existem atendimentos de cardiologia de ambulatório, mas assim, no sistema de plantão, a grande maioria não. Mas enfim, aí você já cria um gargalo. O paciente chega infartado na UAI. Você identifica que o paciente está infartado, você dá um AS para ele, dá um remédio para dor, dá uma maquiada, aí você tem que esperar a condição desse paciente ser transferido para a UFA ou para o hospital municipal.
E aí sabe o que acontece no caso do infarto? O tempo é tudo. Tempo. Se você chegar a ficar galinhando, desculpa o termo, Sim. com o infartado ali 6 horas, 10 horas, 12 horas, Já era. na hora que chegou aquela maravilha da vaga na UFO, bem, Caixão. já caixão vela preta. Já passou. Tudo que era para acontecer já aconteceu. O paciente vai para a UFO, ainda faz um cateterismo, faz uma angioplastia, mas o coração já foi. E 12 qual que é horas. esse tempo? O tempo ideal, quanto menos, melhor. As primeiras 3 horas 3 horas. seria o ideal. Desde o início do sintoma. É muito pouco. O que as UAIs poderiam fazer para... Enfim, existem... O tratamento básico do infarto é a desobstrução da artéria. O jeito melhor de fazer isso, comprovadamente, é através de angioplastia. É você colocar o paciente que está infartado numa sala de cateterismo, enfiar um catéter naquela artéria que está 100% obstruída E tira. pelo coágulo e pela placa de gordura e desobstruí-la mecanicamente. Entretanto, quando você não tem essa condição, você pode usar uma medicação na veia chamada trombolítico. Essa medicação é aplicada na veia através de um soro e essa medicação vai lá na artéria e tem condição de desobstruí-la. Não é um tratamento tão eficaz quanto a angioplastia primária. Mas, enfim, bem, posso estar enganado, não quero falar nada que não seja condizente com a realidade. Mas na nossa rotina de atendimento de infarto aqui nas UAIs, em Uberlândia, eu vou frisar isso, porque Uberlândia é o céu. Sim. Para paciente do SUS, é o céu. Você, raríssimas vezes, você vê um infartado recebendo um trombolítico. E aí entra o que também? O que resolveria, né? Às vezes pelo Resolveria, pelo menos poderia resolver de acordo com a indicação. Ajudaria. Mas por quê? Primeiro, a falta da expertise. Como você estava falando, dificilmente você tem um cardiologista ali que possa dar essa assistência e suporte. E segundo, que é uma medicação que nem sempre está totalmente disponível mesmo em todos os lugares. É cara? Não, o trombolítico tem vários tipos, né? Mas em geral não é caro, não. Gente, pois é, né? E algo assim, eu tô falando simples pra nós Tá que um tá aqui ouvindo, básico. né? Pra área da veja bem, pode cardiologia. salvar vidas, né? Agora, vamos pensar num mundaréu de gente que não está infartado, mas está com todo tipo de problema de coração e que precisa fazer cateterismo, precisa fazer cirurgia, precisa do marca-passo, etc. Aí nós temos em Uberlândia, novamente também, uma referência maravilhosa que é o Hospital de Clínicas da UFO, né? Que recebe esse paciente. Só que vai ver o tamanho da fila. Eu já tive pacientes que tratam comigo e dependiam do SUS para procedimentos complexos. E tem tantos casos, gente, não dá, não tem equipe, não tem hospital, não tem vaga, não tem leito suficiente para a quantidade de gente esse doente. número aí não tem condição, não é 350 mil, é no Brasil? No Brasil. No Brasil. No Brasil. No Brasil. É tipo uma cidade, é metade de Uberlândia infartando por ano. Infartando não, morrendo. 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 Não é nem Infartando é infartado. muito Infartado mais. deve ser uns 3 vezes esse número. Mais, 3 né? vezes, no mínimo. 3 vezes no mínimo, Meu né? Deus, socorro. Mas assim, então, no que o SUS é nota 1000 no assunto coração? Transplante, né? Aliás, transplante só existe via SUS, né? Não existe nenhum outro Não tem recurso. particular, né? Não existe. E transplante de coração no Brasil funciona muito bem. Então é uma coisa legal. Muito bom. Agora, assim, o SUS, veja bem, a responsabilidade do SUS é muito grande, né? Oferecer saúde pública, gratuita e de qualidade para um país continental. Né? É um Falou grande tudo. desafio. É uma tarefa, Falou tudo. é uma tarefa ingrata, né? Uhum. E coração, gente, infelizmente não é uma coisa banal, né? Muito pelo contrário, né? Óbvio, né? Então o cardiopata não pode ficar ali numa fila esperando. Né? Isso pode ser um dia, 1 hora, 1 minuto, pode ser a diferença entre morrer e viver. Que a gente vê muita demanda jurídica nesse sentido, né? De pessoas, né, buscando indenizações, buscando amparo judicial porque não conseguiram acesso adequado. Mas pensando nesses números, pensando em todo o cenário, não estou dizendo que justifica, né? Mas realmente é insustentável. Acho que o SUS faz o que dá, né? Acho que, Faz o que é acho que há possível. ações que poderiam ser implementadas, melhoradas.
Mas assim é impossível. Uhum. Então, assim, eu acho que o Brasil, né, tá suprido da maneira que pode pelo SUS, mas quem tem condição de ser servido pela saúde suplementar, precisa. É essencial. Eu acho que a pessoa não pode ficar dependente exclusivamente, ainda mais grupos de risco, né? Pô, chega um paciente meu no consultório, o cara tem 30 anos, é novo, mas o pai infartou, a mãe infartou, o irmão infartou, ele tá começando a fazer check-up, não tem convênio. Pelo amor de Deus, vai fazer um convênio hoje. Passou da hora. Passou É. da hora. Poxa vida, vai. Não pode. Ô, doutor, e pra gente encerrar, porque Já? aqui Já? dava pra gente ficar Uma aqui hora horas já. e horas e horas. Passou tão rápido, né? Qual que seria, então, um recado geral para a população, para os jovens que estão aí, desde os que não têm convênios, que estão aí viciados nas testes da vida? Qual que é realmente o recado de um cardiologista querendo um mundo melhor? Nossa, que ótima pergunta. Gente, busquem paz, felicidade e equilíbrio. Acho que hoje o mundo está tão pervertido nesses temas, né? As pessoas estão extremamente aceleradas, as pessoas pensam, né, de uma maneira muito estreita no que está exatamente bem na frente delas e mais nada, né? Acho que a gente tem a cada dia que plantar sementinhas que gerem frutos saudáveis para a gente ter uma vida de paz, de tranquilidade, de saúde, né? Tudo que você faz, né, no campo da saúde nem se fala, vai te gerar uma consequência em algum momento, né? Então, doutor, eu tô fumando esse vapor aqui, mas é só aqui com os meus amigos e tudo mais. Meu amigo, pode saber que fumar isso aí, assim como fumar qualquer coisa, em algum momento vai te cobrar um preço, né? Então, assim, as pessoas precisam se conectar um pouco mais com o seu eu interior, né? Tá todo mundo vivendo só de aparência, querendo mostrar. As pessoas, né? As pessoas estão ali muito preocupadas com quantas visualizações o post teve, né? Em vez Mundo de instagramável. Não, as pessoas estão artificiais demais, né? Gente, a saúde envolve isso tudo, né? As pessoas têm que olhar para si, cuidar de si. As pessoas estão muito Maria vai com as outras também, né? Todo mundo quer fazer o que os outros fazem. Pelo amor, né? Eu acho que, né? Eu acho que é isso, equilíbrio, e olha, e ter saúde boa, embora eu tenha falado tanto de doença, a gente fala muito de doença e às vezes fala menos de saúde, né? Não é algo tão fora das nossas possibilidades, né? Se você procura uma alimentação bacana, sem extravagância, não é virar um faquir, não é ter que consultar com uma nutricionista toda semana para saber o que come, o que não come. Pô, procura uma alimentação bacana, leve, equilibrada, não vai tanto no açúcar, nos processados, né? Come um alimento de boa qualidade, que tenha um valor nutricional bom. Não é tão difícil saber o que é isso. Faça uma atividade física mínima. Eu não tenho tempo para ir na academia. Cara, se você sobe os 3 andares do seu prédio e desce todo dia, quando você vai trabalhar, quando você volta, você já está fazendo um tanto que vai ser bom para você. Já é alguma coisa. Qualquer coisa é melhor que nada em termos de atividade física. Qualquer coisinha que você fizer te ajuda. E durma, não negligencie o sono, tá? Desligue o celular lá pelas 9 da noite. Vai dormir, vai ler um bom livro, vai aprender alguma coisa interessante. Poxa, falei 3 coisas aqui que são as básicas das básicas, mas que fazem uma diferença total, né? Uma alimentação bacana, uma atividade física da maneira que puder ser e uma noite de sono repousante. 3 coisas óbvias, simples, banais, que fazem toda a diferença. Então, assim, olha, a solução não está ali nas entrelinhas, no extraordinário, no rodapé, não. A coisa é o dia a dia. É muito evidente. Isso é muito evidente. E a cabeça, né, gente? A cabeça, tudo. Né? Pôr ordem nessa coisinha aqui. Isso aí. Nada é fácil
demais, né? Mas assim, está ao nosso alcance, está ao alcance de qualquer um, né? Não é fácil, mas é simples. É simples. Basta ser a prioridade. Exatamente. Quem define as prioridades somos nós, né? Doutor Leonardo, a gente poderia ficar aqui muito ainda, viu? Conversando, foi que muito bom. interessante. Te agradeço, né, por estar aqui compartilhando tanta informação importante, né, de interesse, deveria ser de interesse de todos. Nossa gratidão por esse Eu que momento. agradeço. Então, aqui a gente encerra mais um episódio, né, com um tema Obrigado. polêmico, importante, despachando isso para vocês. Agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, Chica Bordeaux, Globo Contábil, FM Boutique, Porto Bank, Geomática. Muito obrigado por acreditarem no nosso projeto. E é isso, fiquem E tem ligados. mimo pro doutor. Ah, tem o presente. Ah, é? Opa! Aí, ó, Olha. Ah, tem o Nossa. presente. Tem o presentinho da Chica Bordeaux. Olha aí, ó. Especial podcast Especial. Despachadas. Olha Um só. recadinho de agradecimento. Muito Para o obrigado. senhor lembrar sempre da gente. Olha, que legal. Por esse momento. Podcast Despachadas. Muito obrigado, gente. Adorei. E fiquem ligados que em breve estaremos aqui despachando mais um episódio interessante para vocês.